Olá, gente. Vamos começar o nosso curso de Química. Nessa primeira aula, a gente vai aprender o que é átomo. Então, vejamos. Imagine que você veja uma placa de rua, de trânsito, onde está escrito pare, e essa placa é feita de ferro. Aí, você, com uma serra, você vai conseguir cortar essa placa de ferro. Aí você vai ter dois pedaços de ferro, agora menores. Aí depois você continua cortando, e aí você vai obter cada vez mais pedaços de ferro menores. Bom, se você continuar picotando, cortando esses pedacinhos de ferro, acreditava-se que você ia chegar a uma menor partícula que ainda é ferro, mas que já não dá mais para cortar. Então, a menor partícula que ainda conserva as propriedades do ferro é chamada de átomo de ferro. Bem, imaginava-se que não era possível cortar. Depois que chegasse ao átomo, não era mais possível cortar. Hoje nós sabemos que o átomo também é divisível. Mas se você tentar cortar e conseguir cortar o átomo de ferro, aí você vai ter lá pedaços, partículas que não são mais nada. Quer dizer, não é mais ferro. Prótons, nêutrons são partículas chamadas partículas elementares, mas a gente não vai chegar até esse ponto. Quer dizer o seguinte, você vai cortando, 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 até chegar ao menor pedaço que ainda é ferro. Esse menor pedaço que ainda é ferro se chama átomo de ferro. De maneira semelhante, você pode pegar uma aliança, por exemplo, que é de ouro, vamos supor que seja de ouro puro, e você vai começar a cortar essa aliança, você vai obtendo cada vez pedaços menores de ouro. Você vai chegar a um último pedaço que ainda é ouro, uma última partícula que ainda conserva as propriedades do ouro, e aí você vai chamar de átomo de ouro. Bom, então quer dizer que existe átomo de tipos diferentes. Existe átomo de ferro, que é um tipo. Existe átomo de ouro, que é um outro tipo. Cada tipo diferente de átomo a gente chama de elemento químico. Então, o que é átomo? Átomo é a menor partícula que ainda conserva as propriedades do elemento químico. Menor pedaço que ainda conserva as propriedades do ferro se chama átomo de ferro. Menor partícula que ainda conserva as propriedades do ouro se chama átomo de ouro. E o que é elemento químico? Elemento químico é cada tipo de átomo diferente. Então você tem um tipo, ferro, outro tipo, ouro, outro tipo, magnésio, outro tipo, hidrogênio. E assim você vai encontrar vários elementos químicos diferentes. Hoje são conhecidos 118 elementos químicos, ou seja, 118 átomos com características diferentes. Vamos pensar assim, tá bom? Então o negócio é o seguinte: átomo é a menor partícula que ainda caracteriza o elemento. E o elemento é cada tipo de átomo. Para a gente compreender melhor, vamos fazer o primeiro exercício, que é identificado aí como exemplo 1. Vamos ler o que diz o exercício. Considere que cada bolinha represente um átomo e responda quantos átomos e quantos elementos químicos há nesse sistema. Bom, vamos contar as bolinhas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vai encontrar 7 bolinhas, então são 7 átomos. Fácil demais, certo? Só contar bolinha. E quantos elementos químicos aí? Mas quantas bolinhas diferentes nós temos aí? Bem, nós temos primeiro duas bolinhas iguais, meio roxinha, meio avermelhadas. Isso aí é um tipo só, então é um elemento. Depois você vai encontrar 3 bolinhas azuis, cortadas ao meio. Essas 3 bolinhas azuis idênticas constituem outro elemento químico. Depois você tem umas 2 bolinhas verdes cortadas assim, um sinal de mais em cada uma delas. Então quer dizer que você tem agora um outro tipo. Então aí são 3 tipos de átomos. São 3 conjuntinhos diferentes. O primeiro conjuntinho formado por 2 átomos iguais, ali meio arroxeado, meio avermelhados. Um segundo conjuntinho formado por 3 átomos azuis. E um terceiro conjuntinho com 2 átomos verdes. Então você tem
três tipos de átomos, três conjuntos diferentes. Você tem três elementos químicos. Para a gente dar um fechamento nesse primeiro momento, nesses primeiros 5 minutos, você vai saber o seguinte: elemento químico é um conjunto de átomos do mesmo tipo. O átomo, agora, é a unidade representativa do elemento químico, ou seja, é a menor partícula que ainda conserva as propriedades do elemento químico. Então, a menor partícula que ainda é ferro é o átomo de ferro, tá bom? Então, para a gente conversar melhor, então foram dados nome aos elementos químicos. Então, você tem assim, elemento químico carbono, elemento químico cloro, elemento químico flúor, ferro, ouro e assim por diante, beleza? E cada elemento químico recebeu um símbolo. Você não tem que escrever carbono, escrever carbono. Você vai colocar apenas C maiúsculo, C. C é o símbolo do elemento carbono. Cloro, Cl. Veja bem que cloro começa com C. Para não confundir com o carbono, aí você coloca L. Então fica assim, Cl. Flúor, F. Ferro, Fe. Nós estamos dando alguns exemplos agora para mostrar a vocês o seguinte. O elemento químico ele é simbolizado por uma letra maiúscula ou por duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Sempre, ou quase sempre, o símbolo corresponde à primeira letra do nome do elemento. Carbono começa com C, símbolo C. Cloro começa com C, símbolo C, mas aí para não confundir, você vai usar uma segunda letra do resto do nome. Nesse caso, foi escolhido a letra L, então vai ficar assim, Cl para o cloro. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, magnésio. Magnésio tem um símbolo Mg. Quer dizer que o G não é a segunda letra, o G é a terceira letra, magnésio, né? Quer dizer que o G é a terceira letra. Então, é uma das letras do nome do elemento. Agora, os nomes dos elementos têm origens diversas, mas não tem importância. Todo nome foi escrito em latim. Então, todo nome do elemento químico você escreve em latim. E do nome latino, aí você tira a primeira letra do nome em latim, maiúscula. E quando houver necessidade de uma segunda letra, você também vai tirar a segunda letra do nome em latim. Mas não é obrigatoriamente a segunda letra. Pode ser a terceira, pode ser a quarta. E essa letra vai ser sempre minúscula. Tudo bem? Examine esse exemplo. Vamos examinar qual vai ser o símbolo do mercúrio. Mercúrio, em latim, é hidragiron, hidragiron, com H. Então, mercúrio, você vai escrever assim, HG. Hidragirum, quer dizer que a letra G aparece lá no meio do nome, mas foi utilizado. Bom, depois que foi oficializado, ninguém vai mais mexer. Então, todo mundo conhece mercúrio como HG, beleza? Então, sempre é um nome latino, é a inicial do nome e a segunda letra. Quando houver, porque não é obrigado a ter a segunda letra, quando houver, é uma segunda letra do resto do nome daquele elemento. Lembrando que essa segunda letra é sempre minúscula. Vamos apresentar agora alguns elementos muito conhecidos. Hidrogênio, símbolo H. Oxigênio, O. Carbono, C. Nitrogênio, N. Flúor, F. Iodo, I. Cloro, Cl. Agora já teve duas letras. Bromo, Br. Ferro, Fe. Não há necessidade de você parar para decorar. Todo dia você fala a respeito desse elemento, você acaba decorando por repetição de uso daquele símbolo. Vamos ver mais alguns símbolos? Por exemplo, níquel, Ni, magnésio, Mg, potássio, K. K, porque em latim potássio é kalium. Tudo bem? Sódio é natrium, então vai ficar Na. Sódio, Na. Mercúrio, Hg, porque em latim é hidragirum. Chumbo é Pb, porque em latim é plumbum. Cobre, símbolo Cu, porque em latim é cuprum. E tungstênio ou wolfrâmio, símbolo W. Prata, símbolo é Ag, porque em latim é argentum. Prata, argentum. Símbolo Ag. Agora, a gente deve tomar cuidado com o seguinte. Não existe um símbolo com duas letras maiúsculas e nem um símbolo com duas letras minúsculas, tá certo? É sempre assim, se houver duas letras, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula.
Vamos começar agora a examinar uma segunda definição muito importante, que é a definição de molécula. Então, vamos supor que você tem um copo cheio d'água. Então, lá dentro existe água, tá bom? Agora você vai tomar essa água assim aos goles. Você não toma água de uma vez só, você toma guti, 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 guti. Então, você vai cortando a água em pedaços menores. Tá, tem uma gota de água, aí você corta mais um pouquinho daquela gota, você vai ter uma gotícula menor. E vamos imaginar que você possa ir sempre cortando aquela gotinha de água. Bem, vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir dividir. O menor pedaço que ainda é água vai ser chamado de átomo de água? Não, átomo não é, nesse caso não é usado, você vai usar o termo molécula. Mas átomo é parecido com molécula. É, parecido. Só que agora você vai chamar isso aqui de molécula de água. Bem, agora então como é que você vai fazer uma distinção? Quando é que você vai usar a palavra átomo para se referir ao menor partícula ou molécula para a menor partícula? Bem, a menor partícula da água é formada por 3 átomos, é HOH. Então tem hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. E não pode partir, porque se você partir, aí deixa de ser água. Você vai ter um H, um hidrogênio, e vai ter um grupo OH. Já não é mais água. O menor pedaço que ainda é água, você chama de molécula de água. Bom, então a menor partícula do elemento químico você chama de átomo. Átomo de ferro, átomo de magnésio, átomo de manganês, tudo bem. E quando você tem um grupinho de átomos formando uma coisa nova, que se chama agora substância, então tem a substância água. O menor pedaço que ainda é a substância água, você chama de molécula de água. Bem, então agora eu quero que vocês percebam o seguinte. Se você imaginar agora um outro conjuntinho, assim, H2O2, hidrogênio, oxigênio, oxigênio, hidrogênio. Esse grupinho você conhece com o nome de água oxigenada. Tem esse nome porque tem um oxigênio a mais do que da água simplesmente. A água é somente HOH. A água oxigenada é HOOH. Muito bem, então o negócio é o seguinte. Esse grupinho é uma molécula. É o menor pedaço que ainda conserva as propriedades da substância. Mas para você que está começando a aprender agora, você pode pensar assim. Quando falar molécula, é um conjuntinho de átomos grudados entre si, colados. Aquilo ali é uma molécula. Tá bom? Agora, você pode ter moléculas diferentes, você pode ter grupinhos diferentes. Você tem assim, água, HOH. Você pode ter água oxigenada, que é uma outra coisa. É HOOH. Então, agora você tem um outro grupinho. Cada grupinho diferente, você dá o nome de substância. Bom, então quer dizer que água é uma substância, água oxigenada é outra substância. Sal de cozinha é uma outra substância. O menor pedaço que ainda conserva as propriedades da substância, você chama de molécula. E cada grupinho diferente, cada molécula diferente, você chama de substância. Isso às vezes causa algumas pequenas dificuldades no início, mas depois você vai pegando logo o jeito. Vamos fazer então um rápido exercício, é o exercício 2, para você compreender melhor. Então, no exercício 2 fala assim, considerando que cada átomo seja representado por uma bolinha, tá vendo? Cada átomo é uma bolinha. Na figura abaixo, responda, quantos átomos você vai encontrar aí dentro? Letra B, qual é o número de elementos químicos? Letra C, qual é o número de moléculas? E qual é o número de substâncias? Então, vamos lá. Átomo, você tem que fazer sempre a junção com elemento. Átomo é a bolinha, elemento é o tipo de bolinha. Vamos lá, quantos átomos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14. Você vai encontrar 14 bolinhas. 14 bolinhas são 14 átomos. Ponto. Quantos elementos? Quantos átomos diferentes eu tenho aí? Bom, eu tenho uma bolinha que ela é um branco meio acinzentado, depois tem uma outra bolinha que ela é mais quase pretinha aí. Então você tem 2 tipos de bolinha. Então você tem 2 elementos químicos. Então, átomo, bolinha, elemento é o tipo de bolinha. Beleza? Agora, quantas moléculas? Molécula é grupinho. Então, você tem um grupinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 grupinhos. Então, você vai ter 6 moléculas. Tá bom.
Mas todas as moléculas são iguais? Não, você vai verificar o seguinte, você tem molécula de 2 átomos bem clarinhos. É um tipo. Tá, aí depois você vai ter um outro tipo de molécula que tem 2 átomos clarinhos e um pretinho. É uma outra molécula. E depois você vai ter uma outra molécula, uma outra substância, que vai ter assim 2 átomos pretinhos. Bem, então você tem 3 tipos de grupinhos. Cada grupinho diferente é uma substância diferente. Logicamente, se os 2 grupinhos forem exatamente iguais, quer dizer, são 2 moléculas da mesma substância. Muito bem, então agora vamos responder. Quantos átomos? É só contar a bolinha. São 14 bolinhas, são 14 átomos. Quantos elementos químicos? Quantos tipos de bolinha tem? Só tem 2, então são 2 elementos. Quantas moléculas? Molécula é grupinho. Então, quantos grupinhos tem aí? 6. E quantas substâncias? Quantos grupinhos diferentes nós temos? Nós temos 3 grupinhos diferentes. Logo, nós temos 3 substâncias. Muito bem, então agora como é que eu vou dizer como é que é a fórmula da substância? Olha, veja bem como é que eu usei. Fórmula da substância. Quando eu falo símbolo, é o símbolo do elemento. Símbolo do elemento hidrogênio, H. Agora, quando fala fórmula, então você vai dizer como é que é aquele grupinho. Água, por exemplo. A água é formada assim, H ligado ao oxigênio, ligado a outro hidrogênio. Assim, a sequência é HOH. Tudo bem? Qual vai ser a fórmula? Vai ser assim, H2O, porque são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, para você dizer a quantidade de átomos, você coloca no pé do símbolo. Então, você vai escrever assim, H, no pé do símbolo você vai escrever 2, depois oxigênio, que é O maiúsculo, e no pé do símbolo você iria colocar 1, mas o número 1 normalmente não se escreve. Então, a fórmula da água seria H2O1, mas a gente vai falar apenas H2O. Tá bom? A fórmula, por exemplo, da água oxigenada. A água oxigenada é a seguinte sequência. H, oxigênio, oxigênio, H. HOOH. Então, como é que seria a fórmula bruta da água oxigenada? Seria assim. H2, porque são 2 hidrogênios. O2, porque são 2 oxigênios. H2O2. E esse 2 é colocado no pé do símbolo. E recebe o nome de índice. Índice indica o número de átomos que tem aquela fórmula. H2O2 tem 2 hidrogênios, 2 oxigênios. Vamos dar mais um exemplo. Se fosse uma fórmula assim, C6H12O6, então C6 quer dizer que são 6 carbonos, H12 são 12 hidrogênios, O6 são 6 oxigênios. C6H12O6, que é a fórmula da glicose, ele tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Tá bom? Agora você deve fazer um pouquinho de exercício para você ficar assim, craque na identificação o que é átomo, o que é elemento, o que é molécula, o que é substância. Os átomos são representados por símbolos e as moléculas são representadas por fórmulas. Tá bom? Então, bom trabalho. Tenderly, the kiss my